A luta dos negros por liberdade ainda não acabou. Eu sou a Franciele e este é o Hora da Coruja. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso Hora da Coruja. Hoje é um dia especial, porque muita mais gente vai poder assistir nosso programa, né, que sempre reclama, não dá tempo de eu chegar em casa e assistir Hora da Coruja ao vivo, então hoje você pode assistir ao vivo. Mas lembrando que hoje, somente hoje, vocês não podem mandar mensaginha, mas eu não vou poder responder ao vivo, tá bom? Prometo que depois eu dou um jeito de responder as mensagens para todo mundo. E para conversar com a gente hoje sobre o Dia da Consciência Negra, eu e o Paulo trouxemos a Bebel. Tudo bom, Bebel? Boa noite, tudo bem, Franciele? Seja muito bem-vinda, viu, ao nosso programa. Muito obrigada. E aí, Paulo? Boa noite, meu querido. Boa noite. Então, onde você achou? Essa frase é legal, essa frase que você começou o programa. Obrigada, meu anjo. Sabe por quê? Ela é minha, por isso que ela é legal. Ela sempre traz uma frase de um filósofo. Hoje ela trouxe uma frase de uma filósofa, é porque eu quis começar a escrever um texto, né, sobre o Dia da Consciência Negra para colocar no portal. E aí eu comecei o texto com essa frase. Eu falei, poxa, ficou interessante colocar essa frase no programa hoje. Então, muito bom, por isso. Muito significativa, né? As pessoas têm uma mania de achar que, terminada a escravidão, as coisas se resolveram, né? Ninguém... Inclusive, esses dias eu estava conversando Não, estava assistindo um programa horroroso, que foi um programa com o Demetrio Magnoli. É sempre horroroso. Sempre. É isso que eu falei, não importa o tema, não importa o canal. Eu fiquei impressionada. Na Bandeirantes. Né? E ele, assim, fingindo desconhecer, né, o preconceito racial, né? Como se as coisas como se não tivesse tido mais de 3 séculos de escravidão. Quase 4 séculos, né? 380 E depois uma situação... Mas 125 anos de exclusão, praticamente, 124 anos de exclusão. Né? Sem nenhum apoio social. Né? Desconhecendo isso, a ideia dele é de uma sociedade liberal, né? Onde justa, igualitária, né? E que é igualitária e que qualquer política étnica romperia com essa igualdade. O equilíbrio, com esse equilíbrio já existente. Né? Ele fala que não existe o racismo, né? Na verdade, o racismo vai ser implantado quando vier o sistema de cotas. Sim. Quer dizer, o Brasil não é um país racista, não existe esse problema aqui. Então, eu separei 2 vídeos com relação a isso. Vamos começar, então, pelo vídeo do Demetrio. Vou pedir para o Fernando colocar, por favor. Casal de animal doméstico, ferramentas. Isso é ação afirmativa. Isso é... Agora, aliás, o povo negro... Aliás, essa ação afirmativa foi pensada por José Bonifácio, que fez uma proposta de distribuição de terra. Para a comunidade negra. Exatamente. Agora, parabéns. Se tivesse sido atendida aquela ideia, teria sido uma boa solução na época. A própria Princesa Isabel fez uma carta conclamando que fosse feita inclusão do negro. Isso é verdade, mas se passaram muitos e muitos anos e agora nós temos uma realidade social muito mais complexa. O efeito não foi resolvido. O efeito não foi resolvido e agora a cota tende minimamente a começar a resolver. Sim, mas trazendo à baila o problema racial, que é aquele que nós abominamos. E eu queria perguntar ao professor Demetrio o que ele acha disso. O argumento do Frei Davi, ele se baseia na ignorância de Mendel. É alguém que fugiu da aula de biologia, fugiu da aula de genética e está argumentando. É como se as pessoas de pele escura hoje fossem descendentes de escravos de ontem necessariamente. Isso é contra a aula de genética. E como se as pessoas de pele mais clara não pudessem ser descendentes de escravos de antigamente. Então, de duas uma, ou o Frei Davi vai dizer que são cotas para aqueles que fenotipicamente, que têm uma aparência de negros, segundo um tribunal racial de militantes negros, ou ele vai dizer que são cotas para descendentes de escravos. E aí nós vamos procurar no DNA, em arquivos históricos, para quem quer cota. As duas coisas juntas não dá para dizer. Ou é uma ou é outra. Porque, na verdade, o que se quer não é nada disso. Não é incluir ninguém.
Se fosse para incluir, se estaria falando aqui em fazer uma revolução no ensino público, não é nem em cota social. Cota social é band-aid, é medida paliativa, pode se aceitar por alguns anos. Se estaria falando e fazendo medidas concretas. Pois é. Essa é a figura. Porque você vê que é um tipo de discurso que, primeiro, ele tenta fazer uma confusão na cabeça das pessoas, usando da questão da ciência, quer dizer, usando do DNA, como se uma pessoa, como se a cota fosse definida pela questão genética. Mas é engraçado que ele recorre ao uso do fenótipo, né, quando ele quer detonar, digamos assim, a política de cotas, né? Mas sabe-se que o racismo no Brasil é fenotípico e não, já nos anos 50, né, há estudos em que provam que o nosso racismo ele é de marca e não de origem. Portanto, ele afeta, sobretudo, né, não só, mas sobretudo, aquelas pessoas de pele mais escuras, independentemente delas serem descendentes de escravos ou já de negros, enfim, que tenham vindo para cá em outra condição, mas independentemente disso, o nosso racismo ele é fenotípico e não de origem, agora, como ocorreu em outros lugares. Inclusive diziam de doenças, né, que costumavam dizer, os negros têm que usar um outro tipo de banheiro, porque eles têm certas doenças que se nós brancos pegarmos, nós vamos morrer, por exemplo, né, usavam desse tipo de argumento, né? Não, você usa de tudo que você puder imputar. Usaram-se de todos os argumentos, e o Demóstenes e companhia, porque ele não é o único, né? Há um grupo que foi, digamos assim, eleito para exatamente trabalhar com essa ideia de criar uma determinada confusão a respeito do debate em torno de cotas. A gente sabe muito bem disso. Sim. Há um grupo, mas ele tem se destacado bastante. Você confundiu, você falou Demóstenes porque você lembrou do Demóstenes, né? Desculpa, o Demétrios. O Demóstenes é a figura que até pouco tempo, exatamente. No Congresso, foi o senador que estava aliado. Que estava aliado, que foi ele que fez aquele discurso dizendo que a escravidão foi um período tão benéfico que as negras se deitavam com seus senhores num amor tão esplendoroso e romântico, né? Que ele conseguiu ir um pouco além de Gilberto Freire, né? Ele fez uma releitura atualizada de Gilberto. Se o Demóstenes não tivesse sido cassado, mais 3 discursos que ele fizesse, eu voltaria na escravidão, porque foi um período tão bom, maravilhoso, né, que eu já estava com saudade já. Falei, puxa vida, né? Mas eu proporia voltar na escravidão invertendo os papéis. Porque eu acho que se foi tão bom, eu acho que ele gostaria provavelmente de ser ele preferia nessa mesma situação. Né? Mas pensar, não? Do jeito que ele falou que foi, né? E ele fez um discurso na tribuna, né? Mas o Demétrios, né? Olha, de novo agora. Agora sim. O Demétrios junta-se a outros, né? E cria não se propõe a discutir, de fato, ou pelo menos a propor alternativas àquilo que eles condenam, porque ele tem todo o direito de não ser favorável à cota, né? Mas é um discurso enganoso. É um discurso danoso, né? Que a gente sabe que é imparcial e que não é. Eu não sei se você viu a mesa ali toda composta desse dia do programa. Programa da Bandeirantes. Isso. O Frei David estava sozinho ali defendendo a causa. E todas as outras pessoas malhando ele com argumentos como desse tipo, que eu acho horroroso, que é o argumento de que a gente não tem que se preocupar com isso, a gente tem que se preocupar com a educação. Até o Frei... Esse é o discurso, né? Ou seja, é o discurso da manutenção do status quo. Então, nesse momento, nós precisamos nos preocupar com a educação de todos. Né? Quando, na verdade, não é isso. A gente sabe que a educação, se a gente abandonar esse barco e abandonar essa discussão, ela vai continuar exatamente do mesmo jeito que está. Mas é o que o Frei fala ali, ele está falando assim, faz 30 anos que o movimento negro está lutando por uma melhoria da educação e nada acontece. De bom, de ruim aconteceu muita coisa, mas de bom nada. Esse é o argumento que eu chamo de o ótimo é inimigo do bom.
Né? É. O ótimo é inimigo do bom, quer dizer... Agora, as nossas... nada impede, nada, e absolutamente nada impede que a melhoria no serviço, na educação básica, ocorra paralelamente Lógico. à implantação das cotas. Nada impede. Até porque a cota é uma medida, está lá, ela é paliativa e, portanto, temporária. Ela tem uma meta a atingir, e atingir dessa meta, que é diminuir, corrigir esse fosso imenso que existe entre negros e brancos 124 anos depois da abolição da escravidão, né? Em termos não só educacionais, mas em termos econômicos, em termos sociais, em termos de mercado de trabalho. Tá? Então, a cota, no caso, a cota educacional, ela corrige esse fosso. Nós temos ainda hoje um número ínfimo de negros no ensino superior. Os professores universitários representam apenas 1% professores negros universitários. O interessante do argumento dele, e que é um argumento que pega, é um argumento com força no senso comum, é que ele faz um jogo de palavras terrível, né? Terrível, ele faz um jogo de palavras terrível. O Demétrio, e ele conquistou os repórteres com esse jogo de palavras, né? Porque o pessoal ali não é necessariamente de direita ou racista, né? Não é. Mas né? Os nossos repórteres também têm um grave problema porque eles nunca leem. Exatamente. Tem lógico. esse problema. Exatamente. Aprofundar uma discussão. Vão fazer uma discussão sobre o assunto, que... não se interessam em procurar. É por isso que eu disse que ele pega o senso comum. Os repórteres estão nessa situação. Mas o argumento que ele sempre usa é exatamente este de vocês deveriam colocar a energia de vocês, né, para a chamada cota social. Isso é uma mentira, porque a cota é social. Exatamente. A cota étnica está dentro da cota social. Isso, vamos explicar então, no Brasil como que está funcionando. Né? Foi aprovada a cota social, ou seja, para pessoas de escola pública, né, onde acho que um certo número de vagas dentro é destinado para os indígenas e o outro para os negros, o outro para os outros de escola pública. E outro detalhe que eu queria chamar a atenção é o seguinte, é que isso me parece ser a parte mais trágica do discurso dele. Ele achar que as pessoas... E ele publicou um livro onde ele afirma isso. Ele achar que no Brasil existe um tribunal... Um tribunal racista, nazista, de negros, que vão julgar quem é negro e quem não é negro. Quando que a identidade negra é uma questão cultural e a pessoa é que se afirma. Sim, ela diz, eu sou negra, eu não sou. É a autodeclaração. É a autodeclaração. Exatamente. Não há esse tribunal, nunca houve, nunca se cogitou. É isso que eu quis dizer. Nunca se pensou em fazer uma coisa dessa. É isso que eu quis dizer no começo do programa. Esse é o jogo que esse grupo vem utilizando. Né? É uma inverdade, eles transformam as inverdades numa verdade quase que absoluta. Né? Então, isso é que eu acho que tem sido muito perigoso e desleal, sobretudo desleal. Exatamente, sobretudo desleal. Agora, uma outra coisa desleal também nesse debate, que me deixou mais triste, é o racismo pessoal do Demétrio. Então, pessoal. A cota, eu acho que essa discussão sobre a cota teve esse mérito também, pessoal, de fazer seguinte, aflorar em muitos brasileiros. Eu duvido que ele tivesse usado esse argumento que ele usou se o professor fosse branco e fosse da USP, de dizer que o cara não estudou genética. Né? Ele usa termos que tentam ridicularizar o interlocutor. E ao longo do discurso, ele fala assim, eu tenho dó dos seus alunos, professor Frei. Eu tenho dó porque o senhor está coitado, eles estão aprendendo tudo errado, o senhor está ensinando tudo errado a história. Por que não ensina a verdade para eles? E qual é a verdade? A verdade é a dele. Exatamente, a verdade é a dele. A verdade é o seguinte, existe um grupo de lideranças negras, que ele não cita, ele não diz quem são. Imagina. Né? Ele não cita exatamente com um propósito. Existe um grupo, então ninguém sabe. Será a Dilma? Será o Lula? Será algum negro que está infiltrado? Agora sim, agora é o ministro do STF, né? Porque agora como não existe mais comunista, então agora existem negros perigosos que vão... Desestabilizar. E aí ele diz a sociedade brasileira. E esse grupo quer controlar o poder através dessas cotas. Então você dá a cota, né, para você ter o poder político do grupo. Né?
É uma teoria da conspiração projetada nas ONGs. Nas ONGs. Existem milhares de ONGs que vão receber dinheiro. Prontas para receber dinheiro. E essas ONGs, todas elas com negros que comandam negros. Depois que ele faz esse discurso, ele vem com a ideia do negro comandando o negro, ele lembra lá que o zumbi tinha escravos. Sim, aí ele começa vai buscar, mas ele nunca traz o contexto. Não. Porque não interessa a ele trazer o contexto. O contexto o desmascararia. Mas uma coisa assim, porque a gente conversa com pessoas conservadoras à direita, não tem nenhum problema. Outro dia trouxemos o Pondé aqui, fizemos um bom debate. Mas eu nunca tinha visto assim, a pessoa falsear o argumento na cara dura. Usando uma boa retórica, né, para convencer. Eu fiquei assim. E outra coisa, há um artigo da Ana Maria Gonçalves, bastante curioso, ela é uma pessoa que tem escrito bastante a respeito dessa discussão, né, da discussão das políticas afirmativas, sobretudo das cotas, e do papel que esse grupo vem desempenhando, e que ela vai mostrando o quanto a Ivone Magui se utiliza de alguns fatos ocorridos nos Estados Unidos e transforma esses fatos e escreve em verdades como se verdades verdadeiras fossem. Tá? Então, assim, eu não sei se vocês chegaram a ter conhecimento, é um artigo muito interessante da Ana Maria Gonçalves, vale a pena ler. Então, nesse sentido, esses dias eu recebi um textinho de um rapaz, um negro, dizendo assim para mim: Paulo, eu me fico incomodado com esse seu vanguardismo falando em meu nome. Porque eu sou negro e você não é. Eu falei, peraí, calma. Peraí. Né? Primeiro, né? Eu nunca imaginei que nós estaríamos ainda, né, naquela ideia que só era comunista quem era operário, né? E só era feminista quem era mulher. Né? Verdade, isso não tem sentido esse argumento. Só que tem um problema no seu discurso. Aí ele vinha com o discurso para dizer a seguinte coisa, que o sistema de cotas é ilegal nos Estados Unidos. Né? Quer dizer, de fato, nos Estados Unidos não pode ter cota, porque a política afirmativa é outra. Sim. Né? Os Estados Unidos, em alguns estados americanos, né, adotaram cotas universitárias, começaram nos anos 60, tá? E hoje muitos estão abrindo mão dessa medida, exatamente porque ela ou atingiu a meta esperada, o resultado esperado, ou porque hoje eles já chegaram à conclusão de que essa medida não tem sido mais eficaz da forma como eles esperavam. Então, está se partindo para outras opções, outras alternativas. Agora, eu vi umas estatísticas assim, não vou falar nem de estatística, vou falar da história que também eles dizem muito, né, que a política de ação afirmativa tem só... ela é uma política de partido, né? Só o Partido Democrata. Não é verdade. Se você pegar os presidentes republicanos, quase todos eles participaram de políticas afirmativas, até o Bush pai participou. Né? Gente, eu vou pedir um intervalinho de 1 minutinho, a gente já volta. Ok.